Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Um programa que quer dar boa informação para que você seja um bom cidadão. E hoje nós vamos falar de um assunto que afeta milhares de pessoas. Fundo de garantia por tempo de serviço. Quem vai nos explicar sobre isso, sobre possíveis prejuízos que o trabalhador pode estar sofrendo, é o Dr. João Carlos Gontijo de Amorim, um advogado trabalhista conhecido em Minas Gerais, que é presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da Ordem dos Advogados do Brasil. É um grande prazer recebê-lo, doutor João Carlos. Nós fomos colegas de conselho da Ordem dos Advogados do Brasil e estamos aqui para falar sobre esse assunto tão importante que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um prazer recebê-lo. Da mesma forma, é um prazer estar aqui contribuindo, né, nesse trabalho tão significativo, né, até porque nós temos que informar a comunidade e, de fato, uma situação recorrente que preocupa, de certa forma, como você bem colocou, toda a comunidade. Toda a comunidade. Pois é. Vamos começar falando do início, da criação do FGTS. Vamos falar os motivos que levaram à criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi uma criação que veio suprir, até então, antes de sua existência, ele veio a ser regulamentado pela Lei 8.036/90, 1990, para exatamente suprir que nós não tínhamos, até então, um instituto jurídico que desse ao trabalhador uma garantia no caso de uma dispensa imotivada, né? E até porque também, até então, existia o que se chamava de uma estabilidade do emprego e que, na hipótese de uma dispensa do trabalhador pelo empregador, ele teria que remunerá-lo um salário a cada ano trabalhado, que, de certa forma, trazia uma estabilidade também nas relações de capital e trabalho, e veio, então, a ideia de se criar esse fundo, que, na verdade, tem por finalidade de cada empregado, o empregador recolher 8% do percentual da remuneração que é depositado numa conta vinculada, tendo a Caixa Econômica Federal como órgão gestor. E exatamente, no caso de dispensa imotivada ou em casos outros excepcionais, como aposentadoria ou problema de saúde grave demonstrada, utilizar aquele depósito para que possa atender essas necessidades prementes do trabalhador. Inclusive, no caso de dispensa, sobre também o depósito ali existente, 40% da multa, que também é previsto na mesma lei. Eu entendi. Isso significa o seguinte, o trabalhador tinha a antiga estabilidade no emprego e o Fundo de Garantia foi criado para substituir essa estabilidade. Perfeito. E garantir um recurso que seria depositado em conta judicial, caso o contrato de trabalho seja rompido, ele tenha uma reserva para que ele possa, vamos dizer assim, atender às suas necessidades até que ele possa se reposicionar no mercado de trabalho, não é isso? Exatamente. E também o governo, através da Caixa Econômica Federal, utiliza esse fundo para outras finalidades, né? De atender financiamento, investimento na saúde do trabalhador, de programas de assistência social, enfim, né? Entendi. Para que possa atender a essa finalidade, que se propôs o legislador. Eu me recordo, porque eu também ajuizei várias dessas ações do FGTS. A lei que criou o FGTS, ela na exposição de motivos garantiu que a remuneração, a correção monetária do fundo de garantia, ela seria, vamos dizer assim, aplicada para que não houvesse prejuízo ao trabalhador, não é isso? Isso, que não houvesse perda financeira. Perda financeira. Então, aí a partir de um determinado momento, até em 91, foi criada uma lei que determinou que os depósitos do fundo de garantia tivessem a correção pela TR mais juros. Não é? Bom, isso ao longo do tempo acabou se provando prejudicial ao fundo e à própria correção, porque a inflação muitas vezes supera a TR. Exatamente. Isso está provado até por pesquisas econômicas. É verdade. Num estudo mais detido sobre isso, eu fiz questão de analisar com muito cuidado, o que se observou? Em 91, houve a determinação de que fosse aplicada a TR na correção dos saldos das contas. Ocorre que a TR não é um índice que reflete a variação de preços.
A TR é um índice que reflete a remuneração do mercado financeiro. Perfeito. Então, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada. A partir de 99, a TR passou a ser um índice muito pequeno em relação à variação de preços. E o trabalhador que tinha o seu saldo garantido começou a ficar mais pobre, aquele valor foi encolhendo, é isso mesmo? É verdade. Tanto que o que despertou hoje até nesta preocupação de buscar essa correção, porque vieram novos índices, como nós temos o INPC, né, Índice Geral de Preços de Mercado, GPM, que demonstraram que a TR somente aplicada, ela trouxe de fato uma redução desses ganhos e da própria correção. Até porque numa decisão de uma ação extraordinária pela da nossa hoje ministra Carmen Lúcia, ela entendeu que a TR ela é prejudicial, né, nos casos de aposentadoria e outros aplicadores de correção para o trabalhador. E ela entendeu que então haveria que se aplicar esses novos índices. Daí é que surpreendeu aqueles que têm o seu fundo de garantia de forma defasada que buscasse na justiça a correção da mesma forma que se entendeu na decisão dessa ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho aqui o valor acumulado da TR e de outros índices que refletem a variação de preço. De 99 até 2013, nós temos uma variação da TR de 34,68%. Do INPC, essa variação foi de 162,75%. O IPC de São Paulo, 129,30%. E o IPC da Fundação Getúlio Vargas, 148,30%. Ou seja, o prejuízo é evidente. Evidente e claro. E claro. Bom, eu fiz uma pesquisa a respeito de como o Congresso Nacional vê essa situação e eles fizeram uma audiência pública e convocaram algumas pessoas do governo para explicar. E uma das explicações que deram foi o seguinte: bom, se nós reajustássemos o fundo de garantia por índices que refletem a inflação à vida, o financiamento para os mutuários do sistema financeiro de habitação seria quase impraticável. O valor da prestação seria muito alto. O senhor acha isso correto? De certa forma, isso reflete, sim, no mercado. Reflete, né? Mas e para aquele empregado que está com aquele fundo de garantia ali, esperando que depois, se for rompido o contrato de trabalho, ele vai usar daquele valor? Como que fica o prejuízo? Com certeza. Ele não vai poder usar para a finalidade que se propôs. Né? Basta ver como você colocou aí com uma pesquisa que você fez. Nós também vamos, até a título de ilustração também, recentemente se demonstrou que a TR, nos últimos meses, deu um acumulado de 0,4%. E o INPC foi de 6,8%, o que realmente demonstra a grande perda do trabalhador no que diz respeito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Né? E, de fato, este recurso se torna quase que impossível de atender aquela expectativa dele de um ganho ou até de buscar realmente a aquisição de uma casa própria. É verdade. Porque o mercado e a valorização do imóvel superem muito a própria variação, né, desses índices que se aplicam sobre o fundo de garantia por tempo de serviço, com certeza. O senhor, como advogado dessa área, como que o senhor vê essas ações, essas medidas, já que o fundo de garantia é uma medida, é um instituto que está previsto na Constituição Federal, tal a importância dela, essas lesões a esses recursos, essa diminuição desses valores com base em aplicação de índice que não reflete a variação de preço. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que realmente ela não pode permanecer. Eu sou favorável para que o trabalhador busque na justiça, e aí no caso, né, temos por competência originária a Justiça Federal, porque como órgão gestor a Caixa Econômica Federal, as ações têm que ser propostas na Justiça Federal, né, de se tentar buscar, né, essa correção em ação própria, específica, né, para esse tipo de ação, de objetivo. E é claro que o Estado tem que dar uma resposta, né? Não se pode prejudicar, onerar o trabalhador que já vem por demais sendo prejudicado ao longo dos anos, né? Dentro das suas conquistas sociais, que hoje tem direitos que hoje são até de previsão constitucional, como o próprio fundo de garantia, né? Exato. Ela não pode ser, assim, trabalhada
desta forma, destinando recursos outros para outras finalidades, esquecendo, né, do seu objetivo central. maior, que é claro que o destinatário final, e sempre ser o trabalhador, né? Com certeza. Agora, houve um fato que também está gerando reflexão na comunidade jurídica. Recentemente, um ministro do STJ paralisou os andamentos dessas ações que estão requerendo a correção desses valores, embora essa questão já tenha sido discussão de remuneração de fundo de garantia, já tenha sofrido uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal indicando que a matéria é constitucional. O senhor, qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, eu entendo que essa questão, ela realmente traz uma preocupação, porque ela vai, de alguma forma, né, refletir também no comprometimento, né, da própria capacidade de pagamento do Estado, se tiver que repor essas diferenças, né? Acaba se tornando uma questão também política, institucional, né, da garantia do equilíbrio, né, da nação, das questões que possam, né, de alguma forma, balançar, né, vamos dizer assim, a própria economia. Porque imagina, nós temos milhões e milhões de brasileiros que trabalham, que têm realmente o seu fundo de garantia nessas condições, que poderão demandar ações grandes, difíceis, que vão, de alguma forma, impactar o mercado econômico, não tenha dúvida disso. Entendi. O senhor acha que essa questão acabará sendo resolvida pelo Supremo Tribunal Federal? Vai, sim, com certeza, finalizar no Supremo Tribunal, como daquelas correções anteriores. Que, inclusive, nós temos uma ADIM, né? Exatamente. Ação direta de constituição, que ainda está para ser julgada, que, por força de uma liminar do ministro relator, todas as ações das instâncias inferiores estão suspensas, aguardando a decisão dessa ADIM, que não se sabe quando será julgado. Quando será julgado. Há uma questão também que me gerou reflexões, que foi quando o governo motivou os empregados ou permitiu que uma parcela do valor do FGTS fosse aplicada em ações do mercado financeiro. Eu pensei com os meus botões, bom, se o fundo de garantia, o próprio nome indica, o objetivo é garantir um fundo pelo tempo de serviço trabalhado, não é temerário por parte do governo autorizar que as pessoas apliquem no mercado financeiro, que é absolutamente incerto e volátil? Qual a sua opinião sobre isso? Com certeza, eu acho temerário, e se o Estado não der a garantia de reposição no caso de perda, entendo até de uma irresponsabilidade, até de falta de comprometimento, como você disse, da finalidade que se propõe o fundo de garantia, né? Até porque o mercado, por ser volátil, e nós estamos num país em que predomina, né, o capital privado, que se você vai ao mercado, você corre os riscos da aplicação, não há como o Estado também garantir essa aplicação, nem poderia, né? Então, eu acho que se não houver uma política na contramão disso, para dar garantia e segurança... Pode ser que no futuro nem exista o próprio fundo, não é isso? Nem exista o próprio fundo. Bom, vamos continuar a falar sobre isso no próximo bloco. O programa Conversando Direito está de volta, falando com o Dr. João Carlos Gontijo de Amorim, que é da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele está nos relatando que de 1999 até agora, com a aplicação da TR, houve um grave prejuízo nos saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia, que não acompanharam a inflação à vida, ou seja, houve uma corrosão no saldo existente na conta dos trabalhadores. E muitos deles estão entrando em juízo para tentar obter a recuperação desse valor perdido. Doutor João Carlos, eu queria que o senhor explicasse o que é o processo inflacionário e índices de correção monetária para a gente entender melhor esse prejuízo que o senhor está dizendo. Perfeito. O índice inflacionário, ou seja, é a própria perda da moeda, do poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo. E a TR é exatamente para repor essa inflação, que é
revista periodicamente, ó, a cada ano, e temos os índices de reposição dessa perda, né? Decorrente de uma corrosão do poder aquisitivo e da moeda. Né? E exatamente por se tratar de um fundo também que utiliza, né, do próprio recurso do trabalhador, que é colocado numa conta vinculada, que ele não pode sacar, a não ser em algumas hipóteses. Casos excepcionais, como nós falamos anteriormente, né, no caso de dispensa imotivada por parte do empregador, aposentadoria ou doenças, em casos excepcionais e devidamente demonstrados, ele tem aquele dinheiro parado. E se não tiver uma correção periódica, ela vai cada vez mais perdendo o seu poder de compra, né? Ela vai se inflacionando. Então, para isso que temos a TR, que é exatamente repor esta perda da moeda ao longo do tempo, enquanto está lá aquele depósito, vamos dizer, hibernado, né? Exatamente. Sem uso, sem poder ser utilizado. O que se observa na diferença entre os índices aplicados é que a concepção da TR foi expurgar da economia o valor da inflação passada. E esse índice tem sido aplicado nos saldos das contas vinculadas do empregado. E, a meu ver, o correto seria aplicar um índice que reflita a variação de preço. Por quê? Porque o trabalhador precisa de pagar o aluguel, é a escola do filho, é a gasolina. Então, eu acho que o justo e o correto, de acordo com a lei e com a Constituição, é que se aplicasse um índice que refletisse a variação do preço e não da taxa de juros, como é o caso da TR. O que o senhor acha sobre isso? Exatamente. É por isso que se está buscando hoje, a partir do momento em que a comunidade se rebelou e o mercado começou a discutir essa situação desta perda, é que se visualizou, de fato, essa perda. E mais do que ainda, o gestor do fundo utiliza desse produto para suas aplicações em ganhos superiores àquele próprio... Que ele dá ao trabalhador. Ao trabalhador, quer dizer, está administrando o dinheiro que é de terceiro, em condições boas e pagando menos, no momento da sua utilização. E mesmo, e não obstante, que nós temos realmente uma legislação específica para o fundo de garantia, que tem que ser sobre a TR, né, há necessidade de que o Poder Judiciário, né, se manifeste. É isso aí. E nós temos que buscar essa reposição, igual você mesmo disse. Então, tem índices próprios que medem o mercado e medem, de fato, a inflação, através de preços, né, como nós acabamos de falar, o INPC, o IGPM. Então, tem que se buscar. Vamos dizer, em sintonia com decisões já do Supremo, né, em recursos extraordinários, de ações que seriam assemelhadas a essa, o Supremo entendeu ser válido a aplicação de índices que reponham de fato a moeda. Então, nesse aspecto, entendo que temos que buscar, sim, discutir isso no âmbito do Poder Judiciário, já que o Poder, né, Executivo não nos dá essa resposta, e nem esse retorno, e nem a segurança, há que se buscar isso judicialmente, entendo eu. E se, então, alguém está nos assistindo e quer discutir essa questão, como ele deve proceder? Bom, como se trata de um órgão gestor, né, que é uma autarquia federal, não obstante ser considerado banco, porque é administrado pelo Banco Central, que é a Caixa Econômica Federal, tem que se buscar uma ação específica própria, numa vara federal, conforme o local onde trabalhe essa pessoa. Nós temos Belo Horizonte, como tem hoje Minas Gerais, outras varas federais em maiores cidades de um porte maior. E nos outros estados da federação. E outros estados da federação. Ele tem que estar munido do extrato bancário desde 1990 até hoje, mesmo que tenha havido ruptura de contrato de trabalho há mais tempo, até porque é bom lembrar que no caso do fundo de garantia a prescrição é trintenária. Exato, a pessoa pode reclamar. Lembrar isso, porque muita gente confunde, porque no caso do contrato de trabalho, por força da Constituição, nós temos uma prescrição quinquenal, né, depois de 5 anos, né, prescreve, ou que a gente chama de direito de decadência do direito, 2 anos após a rescisão de contrato de trabalho. Mas no caso específico do FGTS, você tem a lei específica, e tratar de uma prescrição trintenária, por isso que está buscando 99 para cá. Ou seja, ele tem 30 anos para reclamar. Para reclamar. Ah, mas eu tenho 10 anos que eu saí do emprego, minha rescisão, não tem importância. Ele tem como buscar o seu extrato, que a Caixa Econômica Federal tem todos os extratos, as contas todas administradas e devidamente registrados por cada um dos contribuintes, né? Eles naturalmente fornecem esse extrato. De posse do extrato, né, ele procura um advogado especialista para que demande uma ação, que é uma ação tranquila, sem maior complexidade,
E é lógico, como toda ação, tem todo um rito processual. E Tem que toda ser a sua aguardado. demora natural. E toda a sua demora. Dentro do princípio do contraditório, da ampla defesa, a Caixa Econômica será, né, como participando, porque aí a ação tem que ser contra a Caixa Econômica Federal, e ela no polo passivo vai fazer sua defesa e, naturalmente, o Poder Judiciário vai responder. Pois é. Doutor João Carlos, o senhor é presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB. Qual é o papel que vocês desempenham lá, especialmente no esclarecimento dos trabalhadores em relação aos seus direitos? Participando efetivamente, né, de trabalho como os seus, que a gente tem que parabenizar, né, que está levando ao público essas informações tão importantes, né, que afetam diretamente a comunidade, né, a imprensa, né, escrita, falada, né, de vocês televisiva, também através de congressos, de seminários, que a gente faz sempre, levando para o interior, nas subseções, não só para os advogados das subseções, como para a comunidade como um todo, que eu, inclusive, tenho participado. Recentemente, uns dias atrás, eu estive viajando pelo interior do Oeste de Minas, convocando não só os advogados, como pessoas da comunidade que se interessassem e que fossem lá ouvir a gente a respeito dessas matérias tão recorrentes. Normalmente utilizando espaço público, seja a Câmara de Vereadores, seja um espaço que a Prefeitura possa ceder, ou até quando a OAB possui espaço físico adequado, a gente faz lá também. Então a OAB está, sim, presente, está buscando informar, assistindo naquilo que for necessário, né? Até também de uma assistência jurídica dos seus departamentos, das suas comissões, para que, de fato, hoje um Brasil, né, democrático, um país em que predomina o Estado de Direito democrático, nada mais correto do que a própria AB, como uma instituição civil respeitada, participe e busque fazer cumprir, né, essas conquistas sociais. É verdade. E a questão do fomento à qualificação da cidadania, né, doutor João? Com certeza. Porque eu costumo dizer nesse programa, eu gosto de abrir esse programa, dizendo que o bom cidadão precisa de uma boa informação. Porque muitas vezes nós queremos melhorar o Brasil, mas nós não sabemos nem por onde começar. Nem onde começar. Não é? E, na verdade, isso é um trabalho que exige um esforço de conhecimento, de aprendizado. Qual é o papel da OAB hoje para fomentar a qualificação dessa cidadania do brasileiro que está tão desejoso de melhorar o Brasil? Em todos os segmentos. Seja nas questões de capital e trabalho, seja nas questões de exercitar seu direito de voto, é nisso que a gente faz e busca aprimorar, né? Colocando cidadãos capacitados para responder aos nossos anseios, né? Seja na questão da economia, né? Defendendo as empresas sérias, buscando de toda forma, né, que a gente combata efetivamente a corrupção, infelizmente aí presente, que nos preocupa e nos deixa tão tristes. Mas o país está crescendo, está, né, amadurecendo, essa nova geração que está vindo, está tendo essa consciência, né? A gente vê uma juventude diferente, que busca, né, exercitar a sua cidadania, até nos votos, até em protestos pacíficos, diga-se de passagem, né? Vamos sempre buscar legítimos, né? E é isso aí, a OAB está presente em tudo isso. E a gente tem que parabenizar. A Canção Nova, então, é tudo isso de bom. É isso e mesmo. Mais do que isso, um país em que 80% é católico, que bom, eu também o sou, praticante, né? A Canção Nova atinge os rincões que outros, né? Verdade. Só não atinge. Eu falo porque na minha casa mesmo, no interior, né? Minhas irmãs, meus tios estão sempre lá. Canção Nova está lá ligada. Qual que é a cidade do senhor? Arcos. Certo? Então, estou lá, vejo, chega lá um momento, está lá minha irmã, muito religiosa, minhas tias, estão lá sempre buscando informações. É isso aí. Viu? Então, você pode ter certeza que estão de parabéns, viu? Tá bem. Muito obrigada pela sua participação, doutor João. Espero tê-lo novamente no nosso programa para falar sobre outros assuntos trabalhistas, que, na verdade, são do interesse de todo mundo. É um prazer. Sempre que precisarem, conte com a gente. O compromisso é idêntico, né? Estamos juntos no que for preciso. Muito obrigado pela honra e o privilégio de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Até o próximo programa Conversando Direito.